Quero trazer uma palavra nessa hora para você chamada tem solução, tem resposta. Tem solução, tem resposta. Isaías capítulo 38, do verso 1 ao 8, nós vemos a história de um rei chamado Ezequias, filho de Acais. Seu pai reinava antes dele, e foi um rei que foi desobediente, submisso à vontade de Deus, fez o que não agradava a Deus. A consequência é que o povo sofreu. Porém, Ezequias vem e assume o reinado, e Ezequias, ele é um jovem rei temente ao Senhor e faz o que agrada a Deus. Em consequência, o povo é abençoado. Porque quando se tem um governo que não agrada a Deus, o povo sofre. Mas quando se tem um governo que é temente e agrada a Deus, o povo prospera. Isso é bíblico. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo que nós colocamos nas mãos de Deus em oração, tem solução e tem resposta. Precisamos nesse tempo, acima de tudo, confiar em Deus. Mesmo, irmãos, quando a gente se depara com situações que são impossíveis aos nossos olhos, sentenças humanas que vêm com decreto de que parece que não tem mais jeito. Esse texto que nós lemos aqui da palavra do Senhor apresenta uma pessoa chamada Ezequias vivendo uma crise. E essa pessoa talvez represente eu e você, vivendo alguma circunstância da nossa história de vida. E que parece ser o fim da história. Porque a palavra que ele ouviu foi: você vai morrer, não tem mais jeito. Haja o que houver, faça o que você fizer, mas você vai morrer. Mas aí a gente vê um Deus que tinha planos sobre esse fato. Aqui nós encontramos revelações poderosas de quem é esse Deus, de quem é esse Senhor que nós tanto cremos, falamos, estudamos, compartilhamos. E como essa história pode falar conosco hoje e nos dar esperança em tempos tão difíceis como esse. Ezequias levou um choque ao receber a notícia, como qualquer um de nós, quando recebemos um diagnóstico, uma notícia inesperada, algo desfavorável na nossa direção. Quem nunca ficou em choque por uma notícia? Quem nunca experimentou de um baque na sua alma, no seu espírito, no seu coração, por algo que você ouviu? O fato é que Ezequias estava gravemente doente, já existia uma doença. Ele não ficou doente naquele dia, ele adoeceu. E mais à frente a gente vai ver que era uma ferida, era tipo uma úlcera, que estava matando Ezequias, estava comendo Ezequias, estava arruinando com a vida de Ezequias. E aí ele recebe a visita do profeta Isaías. E naturalmente, irmãos, quando a gente recebe a visita de um profeta, a gente espera uma palavra de esperança, a gente espera uma notícia boa, a gente espera um decreto de mudança. Quando a gente recebe uma visita de um profeta, nós esperamos uma palavra que venha gerar ânimo. Mas a realidade aqui foi outra. Quando Isaías chega onde Ezequias estava, a palavra foi uma palavra dura. Ele diz: prepare a sua casa, porque você vai morrer, assim diz o Senhor. Ninguém está preparado para ouvir uma palavra como essa. Ninguém consegue assimilar muito bem, receber uma mensagem como essa. Como se não bastasse uma doença, vem uma palavra dizendo que não tem jeito, você não vai ter cura, você vai morrer. Arrume as suas coisas, ponha em ordem as coisas da sua vida, porque o fim dessa história é morte. Mas aí, irmãos, é onde entra uma grande lição para mim, para a sua vida num tempo como esse. Porque talvez você tenha convivido com um decreto semelhante, talvez você tenha sido visitado por uma palavra semelhante, talvez a sua mente tenha sido atormentada por algo semelhante. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, escute, tem solução, tem resposta. Tem solução, tem resposta. E aí, a atitude desse homem é que nos inspira, porque a Bíblia vai nos mostrar que Ezequias não aceitou isso de forma passiva.
Ezequias decidiu reagir. E aqui onde nós precisamos nos inspirar, diz a 3 pessoas aí, está na hora de você reagir a tudo que tem acontecido na sua direção, na sua vida ou em torno de você. Está na hora de você reagir. Diz mais uma vez aí, está na hora de você reagir. Talvez, irmãos, o que passou na mente desse homem chamado Ezequias é que depois de tantas coisas que ele havia sofrido, superado, ou do que já havia feito em prol ao seu povo, em favor das coisas do Senhor, talvez o que passou na cabeça de Ezequias, como talvez passaria ou está passando na minha, na sua, seja: é injusto. Que injustiça é essa? Porque eu tenho sido um rei bom, eu tenho sido um líder bom, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho andado na linha, eu tenho feito tudo o que me cabe. Mas aí eu pego uma enfermidade, eu pego uma doença, e além da doença eu ainda escuto um decreto que eu vou morrer, não tem mais jeito. Parece injusto sofrer algo semelhante assim. Talvez na mente desse homem ele pudesse pensar assim: seria como se Deus estivesse me punindo por alguma coisa. Quem nunca pensou assim? E porque naquela época, irmãos, aquela época mais do que nunca, era comum pensar que qualquer doença grave que viesse sobre uma pessoa era sinal de uma punição por algum pecado que essa pessoa tivesse cometido. Era sinal de que Deus estava amaldiçoando, de que Deus estava punindo por algum erro. É só nós lembrarmos de Jó, quando sofreu tudo aquilo que ele sofreu, quando os amigos ouviram do que Jó perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua parentela, perdeu tudo, saúde. Os amigos foram lá, dia da amizade, foram lá, mas quando chegam lá, sabe o que os amigos falam? Ô Jó, tu está sofrendo isso, Jó, porque tem algum pecado escondido na tua vida, Jó, tem alguma coisa errada aí, Jó. Ah, Jó, isso aí é punição de Deus, isso aí é merecido, é merecimento. Irmãos, nós caímos nessa cilada. Por muitas vezes a gente pensa assim também. Ou a gente olha para a vida de alguém que está sofrendo, que está padecendo, e a gente diz: isso aí é bem feito, isso aí é merecido. Ou você esquece de João 9, os discípulos de Jesus passando por um cego, questiona Jesus por aquele homem ter nascido cego. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque essa mentalidade, irmãos, aí está enraizada. E naturalmente, talvez Ezequias pensasse assim também. Quantos de nós não passamos por isso? Vivemos no conflito, na guerra, na crise, mas a gente vive na nossa mente perguntando os porquês disso. A gente vive questionando Deus, dizendo assim: que pai é esse? Que pai é esse que deixa eu passar por isso? Que pai é esse que deixa a enfermidade chegar? Que pai é esse que não cuidou da minha mãe? Que pai é esse, que Deus é esse que não livrou de morte meu ente querido? Que Deus é esse? Como se fosse um merecimento, como se Deus fosse um pai que tivesse prazer em punir os seus filhos. Que Deus é esse? Por momentos esquecemos da abundante graça e da extensa misericórdia que está na pessoa do Criador. A Bíblia diz, em Salmo capítulo 103, verso 8: Ele é misericordioso e compassivo, lento em se irar e grande em benignidade. Esse é o Senhor que nós servimos, esse é o Deus que nós apresentamos, esse é o Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você. A chamada dessa história é: reaja, porque Deus está pronto para mudar os diagnósticos e as sentenças que vêm sobre a sua vida e a sua família. Não importa que venha de geração passada, se você está em Cristo, novas coisas acontecerão na sua vida e sobre a sua família. Se você crê, aplauda esse Senhor que está aqui nessa casa, nessa noite, cheio de compaixão e misericórdia sobre a sua direção.
Então vamos aprender com Ezequias, amém? Como Ezequias reagiu? Primeira coisa que eu e você precisamos nos inspirar com Ezequias. Como ele reagiu? Primeira reação de Ezequias foi através de uma oração sincera e humilde. Verso 2, a Bíblia diz que quando Isaías entra e diz assim: Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem as coisas da sua vida, porque você vai morrer, cara. É como alguém que está lá conversando com você, e você espera ouvir algo dessa pessoa, que você considera, que você respeita, e a pessoa diz assim: olha cara, sinceramente, viu, eu estou sentindo de Deus aqui, que isso não vai mudar na sua vida não. Sabe, Deus me pediu para eu vir aqui para dizer a você, que está na hora de você colocar as coisas em ordem na sua vida, mas não tem jeito. Eu não sei como você reagiria, ou como você tem reagido a isso, que talvez você que está aqui nessa noite, você está vivendo isso, não dessa forma literal, mas em outro contexto da sua vida, talvez você está vivendo exatamente isso, uma tormenta na sua vida, na sua mente, no seu coração, que tem prendido você a uma sentença, tem prendido você a algo que tem te roubado a tua esperança de mudança e transformação. Mas aí a gente precisa aprender com Ezequias, porque Ezequias ele vai lá e reage de imediato. Ezequias não ficou se lamentando, Ezequias não ficou dizendo assim: rapaz, como é que é isso? Eu não entendo. A Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede e ora. Está aí na sua Bíblia, amém? Verso 2 está dizendo: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diz essa pessoa aí: está na hora de você reagir. Vai lá, diz ela, está na hora de você reagir. Diga assim: reagir com oração sincera. Não é fácil ouvir, irmãos, determinadas coisas, amém? Você concorda comigo? Não é fácil ouvir determinadas coisas, sim ou não? Não tem sido fácil a gente ouvir as notícias. Não tem sido fácil a gente ouvir para onde o Brasil está apontando. Não tem sido fácil a gente ter que ouvir essas coisas e assimilar essas coisas. Mas entenda que a forma que a gente reage fala muito do que a gente espera. O que Ezequias esperava? Tá certo, tá bom, se der. Então tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou me deitar e vou esperar a morte. Balança esse crente pentecostal que está ao seu lado aí, por favor, diga assim: para com isso. Diga assim: reaja. Se nada está dando certo, busque ao Senhor em oração, que Deus é poderoso para mudar hoje essa realidade na sua vida. A forma que Ezequias reagiu falava sobre o que ele esperava. A oração, irmãos, precisa ser nosso principal recurso. A Bíblia diz que de imediato Ezequias reagiu com oração. Ele não ficou pensando muito, ele não ficou procurando pessoas para ouvir. O que você acha? Ô fulano, o que tu acha do que isso? Ei, cicrano, me diz alguma coisa aí. Ei, por favor, eu quero ouvir. Eu vou para outra igreja para ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu vou para ali para o círculo de oração, porque eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Uma palavra de ânimo. Não, em nome de Jesus. Reaja de imediato, com oração sincera e humilde diante do Senhor. Quantos de nós não precisamos aprender isso? Colocarmos a oração como nosso primeiro recurso, em todas as situações da vida, não apenas em momentos de desespero, porque a oração é comunicação com Deus. Oração não tem a ver com, irmãos, não tem a ver com religião. Jesus em Mateus 6, ele ensina o Pai Nosso. Mas você não tem que ficar preso à liturgia da oração de Jesus, porque ali é um fundamento para como a sua oração deve percorrer. Porque a oração é comunicação, é você conversar com Deus, é você abrir o teu coração, é você buscá-lo e saber que você está buscando aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode mudar a realidade da sua história.
Irmãos, olha, a ciência diz que a oração é tão poderosa e gera fatores positivos na nossa saúde mental e física. Estudos vão dizer que a oração libera neurotransmissores relacionados ao prazer e bem-estar. A oração tem esse poder e a gente às vezes não é só mais uma oração. Não é só mais uma oração. É a oração que pode mudar a sua história. Eu estou cansado de orar. Não. Se você está cansado, aí é que você tem que orar, porque a oração, ela libera neurotransmissores. Se você está se sentindo desanimado, é aí que você tem que orar, porque ela vai te dar ânimo. Eu estou fraco na fé, é aí que você tem que buscar a sua oração, porque ela vai te dar um bem-estar, ela vai mudar o teu caráter, ela vai te levar a uma outra frequência. Você sabia que a oração tem poder de liberar endorfina e dopamina? São hormônios do bem-estar. Eu estou falando do que a oração tem poder para mudar a nossa vida. E isso vai fazer reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, porque isso é o físico, a oração ela nos faz enxergar as situações espirituais que nossos olhos não veem. E nos faz abrir o nosso coração para a vontade de Deus na nossa vida. Então Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou. Ele disse: lembra-te, Senhor, de como eu tenho andado diante do Senhor. Uau! Você não vê aqui Ezequias culpando Deus. Você não vê aqui Ezequias colocando na conta de Deus. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos usar a oração. Crente que não ora, irmão, está com defeito de fabricação. Crente que não ora está com defeito de fabricação. Pastor, mas não sei orar. Irmão, você sabe conversar com suas amigas, seus amigos? Amém? Você não sabe conversar? Você não sabe estar lá falando das coisas que aconteceu? Então, oração é você conversar com Deus, é a mesma coisa. É porque eu não tenho poder na minha oração. O poder não está em você, irmão. O poder está naquele que responde a tua oração. Pode ser quem for que estiver orando aqui do altar. O poder está naquele que faz o milagre, naquele que ouve a oração e responde, naquele que faz a curar, naquele que muda a história, naquele que alonga os seus anos de vida. O poder está naquele a quem nós oramos. Não é sobre quem está orando, é sobre aquele a qual ouve e responde as orações. É Ele, você pode aplaudir a Ele nesse lugar. É sobre Ele, amém? Uma família que não ora é uma família que não experimenta de mudanças na sua casa. Família, está na hora de você parar para orar. Reúna os seus filhos e ore. Mas meu filho não gosta. Não tem, faça você, reaja. Meu filho não para quieto, irmão, ensine ele a parar para orar, porque se você não ensinar agora, mais tarde você não pode botar na conta da igreja nem do Senhor. Igreja que não ora, irmão, é a igreja que não experimenta de crescimento. Nós somos uma igreja que oramos e amamos isso. E isso não está sobre o ministério, não está sobre uma pessoa, é toda a igreja, uma igreja intercessora. Você sabia que antes de você chegar aqui tem um grupo que ora por você? Antes de você vestir a roupa para vir para o culto, esse grupo já está orando pela sua vida? Antes de você sentar nessa cadeira, os intercessores já passaram por aí orando. Senhor, ela vai sentar aqui hoje, pega ela, toca nela, transforma a história. Você sabia que o nosso retiro vai acontecer de 8 a 10, mas 30 dias antes a gente já está orando, sem nem saber quem vai, mas a gente já está orando. Senhor, ele vai, ela vai, transforma a história, muda esse quadro. Porque sem oração, irmão, não funciona. Diga assim, sem oração não funciona. Então se comprometa hoje, amém? Se comprometa hoje a orar mais. Coloca teu joelho no chão, acorda de madrugada, busca o Senhor em oração, e você vai ver Deus mudar o quadro. Primeira coisa que Ezequias fez foi orar de forma sincera e humilde. Humildade, diga assim, humildade. Por que ele era humilde? Porque ele não culpou Deus.
Ele não colocou na conta dos outros. Humildade, irmãos, não tem a ver com classe social, humildade tem a ver com nosso reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, quando a gente ora de forma humilde, a nossa oração é diferente. Amém? Amém ou não? A gente não dá ordem para Deus, a gente diz: Senhor, quem sou eu? Nós somos falhos, nós somos limitados. Então, quer derrotar o orgulho na sua vida? Ore de forma humilde. Ore mais. Ore mais. Ore mais um pouco, amém? Ore mais um pouco. Eu não sei orar, começa 5 minutos, amanhã 10, depois amanhã 15, na próxima semana 20. Daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas, 24 horas orando, irmão. Existe um movimento mundial de oração, é que a gente não está vendo, mas existe igrejas que oram 24 horas por 7 dias sem parar. A gente está longe ainda, mas eu creio que Deus vai levantar aqui intercessores, tem levantado nessa casa intercessores incansáveis, que têm entendido o chamado e o propósito da oração. Ore com o coração aberto, confessando sua dependência ao Senhor. Quem se compromete? Diga assim: essa semana vai ser diferente. Diga: eu vou orar mais. E eu vou ver Deus agindo. Amém? Dá um glória a Deus aí. Segundo, como Ezequias reagiu? Ezequias reagiu com um choro de fé. Verso 3 vai dizer que Ezequias virou-se para a parede, orou. Lembra-te, Senhor. No final do verso 3, Ezequias chorou amargamente. Que experiência tremenda. Alguém recebe uma notícia ruim? Ele não vai se mergulhar no lamento, na depressão. Ele vira-se para buscar o Senhor. Quando a Bíblia diz que ele vira-se para a parede, não é porque vai fazer feito aquele lá do personagem de Chaves. Não, ele foi buscar ao Senhor. E ele reage com um choro de fé, amém? Ele chorou, mas esse choro era de alguém que confiava em Deus. Era um choro de alguém que sabia quem era o Senhor. Não era desespero, mas era um apelo de fé. O choro de fé, irmãos, é aquele que nos leva à presença de Deus. Existem choros diferentes, sim ou não? Amém? Tem alguém aqui que é difícil de chorar? Tem dificuldade para chorar? Ore para quebrar isso na sua vida, amém? Porque é bom chorar. Mas existem choros que a gente precisa ter cuidado, porque existem choros que nos levam para a depressão, para longe de Deus. Mas existem choros que nos levam para perto de Deus, para a transformação. E esse foi o choro de Ezequias. Na Bíblia, irmãos, o choro pode ser um sinal de diversas emoções e experiências, porque a Bíblia vai dizer que até Jesus chorou. Experiências positivas ou negativas. Ele pode representar tristeza, arrependimento, luto, mas também pode ser uma reação de fé e esperança. Um clamor a Deus em momentos de dificuldade, uma expressão de: está doendo, mas eu confio, está difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido, não tenho mais ninguém comigo, mas eu sei que Ele jamais vai me deixar só. Esse é o choro que te leva para perto dele, amém? Todo mundo me rejeitou, mas eu sei que pode uma mãe abandonar o seu filho, todavia aquele que me criou não vai me abandonar jamais. Esse é o choro que nos leva para perto de Deus. Minha família está despedaçada, mas eu estou chorando um choro de fé que me leva para perto de Deus, pois eu sei que Ele pode mudar essa história. Mateus 5,4, Jesus diz: bem-aventurados que choram. Mas diga essa pessoa assim: não é qualquer choro. Diga ela: não é qualquer choro. Jesus está dizendo que mais felizes são aqueles que choram o choro da fé, que estão indo em direção à presença do Senhor. Porque você hoje pode estar chorando, mas um choro de amargura, um choro de lamento,
um choro de alguém que é derrotado, um choro de alguém que perdeu alguma coisa ou perdeu alguém. Está na hora de você mudar o seu choro hoje. Existe uma promessa divina para os que se derramam na presença do Senhor. Qual é a promessa? Jesus diz: bem-aventurados que choram, pois esses serão consolados. Diz a pessoa assim: o seu consolo está na presença do Senhor. Chore se precisar, irmão. Chore, mas deixe as suas lágrimas levar você à presença do Senhor. Pare de chorar o choro que te leva ao desânimo. Chore o choro que vai gerar consolo e esperança na sua alma. Hoje, diga assim: hoje eu decido transformar as minhas lágrimas em oração. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! O que fez o Senhor mudar? Eu não vou nem dizer mudar. O que fez o Senhor estabelecer os seus planos sobre a vida de Ezequias? Quando Ezequias chora esse choro, irmão, a Bíblia diz que então a palavra do Senhor foi lá onde estava Isaías e disse assim: volte lá, porque eu tenho um plano. Diga assim: Deus tem um plano. Diga mais uma vez: Deus tem um plano para a minha vida, para a minha família, para o meu chamado. Diga assim: eu preciso reagir para que esse plano aconteça na minha vida. Deus diz: Isaías, volta lá e diga assim: assim diz o Senhor, Ezequias, eu estou alongando a sua história. O que um choro não é capaz de fazer? O que lágrimas de fé não são capazes de gerar no reino espiritual na nossa direção? Nós precisamos chorar mais. Como assim, pastor? Não é chorar de estar... é porque eu estou ferido. Porque eu estou machucado. Amém, irmão? A gente respeita, isso faz parte, porque nós somos humanos. A gente se fere, a gente se machuca, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente tem luto, isso faz parte. Mas a gente precisa aprender a chorar de forma certa. Deixa as situações amadurecer você. Seu choro não pode ser o mesmo choro do seu passado. Seu choro de hoje não pode ser o mesmo choro do seu passado, amém? Seu choro de hoje não pode ser o seu choro de quem você era antes. Chore. Diz a outras pessoas assim: chore. Chore mesmo. Mas chore o choro da fé, choro da esperança, choro de quem sabe que tem solução e tem resposta. Quem chora sabendo que tem solução e resposta, é um choro diferente. Amém? Você chora, como eu choro, irmão. Eu também choro. E hoje eu choro muito mais, porque eu era difícil de chorar. Eu era duro, porque a vida foi dura comigo, então eu me tornei uma pessoa dura. Eu não expressava minhas emoções, não dizia que amava, não abraçava, não queria ninguém me pegando, me abraçando, eu não chorava. Mas depois que eu fui deixando Jesus me apertar, fui passando pelas prensas, Ele foi moendo para tirar o azeite, tirar a melhor parte de mim. Hoje eu choro como menino. Mas a gente precisa amadurecer o nosso choro, amém? Amém? Você está comigo aqui? Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Quer mudar essa história? Quer mudar essa circunstância? Chora de forma certa. Para de estar chorando por alguém que se foi da sua vida. Eu não estou falando de luto, eu estou falando de alguém que te deixou.
Começa a chorar o choro da fé, dizendo assim: eu sei, tem solução e tem resposta. Ezequias nos inspira aqui. Terceiro, Ezequias reagiu com uma confiança no caráter da pessoa de Deus. Ezequias lembrou, irmãos, sua vida de obediência e fidelidade. Não era sobre merecimento, mas era sobre confiança. Seu relacionamento com o Senhor não era feito à base de troca. Preste atenção nisso, igreja do Senhor. Aqui a gente não serve para ter algo. A gente serve porque a gente já tem algo. Lá fora você serve para receber no final do mês um salário. Aqui a gente já recebeu o pagamento antes de a gente servir. E é por isso que a gente vai e doa, e se dedica com tanto amor, que as pessoas nem entendem às vezes. É porque as pessoas questionam: ai, tu vai servir ao pastor de graça? Ai, tu vai trabalhar na igreja? Não é de graça, é porque eu já recebi antes de eu ir. Em lugar nenhum, instituição nenhuma, você passa por isso. Só na igreja do Senhor. Por quê? Porque na igreja a gente entende o princípio da coisa. E aqui a gente faz porque a gente conhece o caráter daquele a que a gente está servindo. Ah, mas você está servindo pessoas? Sim, eu sirvo pessoas como ao Senhor. Fazei tudo como ao Senhor. Eu não olho para quem eu estou servindo, eu olho para aquele que tem um caráter irrepreensível, aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que não muda. E eu vejo Ele na vida da pessoa, e aí eu sirvo como se eu estivesse servindo a Ele. Ah, mas a pessoa não me deu nenhum obrigado. Eu não estou esperando pelo obrigado das pessoas, eu estou esperando pelo favor daquele que me resgatou, e aquele que diz assim: muito bem, meu servo bom e fiel. Ah, mas o pastor nem me vê eu servindo. Eu não estou esperando que alguém me veja, porque aquele que me chamou já me viu antes de eu servir. Igreja do Senhor, balança essa pessoa e diga assim: está na hora de você reagir de forma diferente. Pare de esperar o obrigado, o favor, a curtida, o aplauso, ou o elogio, ou a vista de alguém na sua vida. Você não precisa disso. Quem serve assim, serve a homens. O Senhor não nos chamou para servir a pessoas esperando algo de pessoas. Ele nos chamou para servir a pessoas esperando que Ele mude a vida das pessoas. Nós somos essa igreja, não vamos mudar. E é privilégio meu e seu a de servir a Ele. Ezequias entendeu muito bem isso, tanto que na sua oração a gente vê Ezequias falando do caráter daquele a quem ele servia. Seu relacionamento com Deus não se baseava em merecimento. Ezequias não servia a Deus esperando alguém troque. Você precisa cuidar do seu coração. Tem muita gente servindo a Deus esperando, é troca, é barganha. Deus não trabalha com isso. Aí eu vou servir mais não, porque nada muda na minha vida. Ah, irmão, nada muda porque você não está reagindo de forma que deveria. Quando a gente conhece o caráter de Deus, irmão, nada nos para, ninguém nos rouba, ninguém vai te comprometer o nosso chamado, nosso serviço, ninguém vai mudar quem nós somos. Se você deixar de conhecer o caráter de Deus, e se ficar preocupado no caráter das pessoas, vai comprometer a tua vida com Deus, e as pessoas vão embora da sua vida. Quer ver um exemplo? Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Abraão se relacionava com Deus, não era porque o que Deus tinha para ele, é por quem Deus era na vida dele. Deus dá um filho a Abraão. Capítulo 22 de Gênesis, Deus diz: Abraão,
Pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, e leve para consagrar a mim. Sacrifique ele lá em cima do monte. Irmão, se a gente se relaciona com Deus, pelo que Deus nos dá, a gente vai dizer: nunca, o Senhor já me deu, agora é meu. E tem gente que pede, Deus dá, e dá as costas para Deus. Que relacionamento é esse? E você acha que Deus se esquece? O mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que toma. O que Deus quer de mim e de você? Diga relacionamento. Diga relacionamento, sem esperar nada em troca. Diga sem esperar nada em troca. Diga assim: é um casamento. Diga casamento. Diga casamento é feito de renúncia. Casamento que é feito de merecimento não dá certo. Abraão sabia muito bem quem era Deus, tanto que Abraão não pensa duas vezes. Quando Deus diz: eu quero Isaac, Abraão disse: agora mesmo. Pegou Isaac, levou para o monte, botou Isaac, amarrou, botou em cima da lenha, puxa a faca para matar e consagrar o seu filho, porque ele estava obedecendo o que Deus pediu, irmão. Isso é, irmão, prova de um relacionamento que não está baseado no que Deus dá, mas em quem Deus é. Ai, mas foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Ah, irmão, Deus está te pedindo, porque quando Deus se dá, e Deus vê que tomou o lugar dele, aí, você está me entendendo, amém? Esse relacionamento é um relacionamento baseado em confiança, amém? Então o Senhor não se preocupa em honra de lábios. O Senhor não está preocupado em a gente estar aqui: ah, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Mas no dia a dia, quando você sai por essas portas: ai, Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Quando você sai por essas portas, você não consegue falar de Deus para ninguém, do amor de Jesus. Você não consegue perdoar ninguém. Você não consegue cruzar com alguém, dar um sorriso para uma pessoa, dar um bom dia, dizer que Deus vai te abençoar nesse dia. Você não consegue usar a sua rede social para propagar. Quando você sai por essas portas, você acha que ficou aqui dentro teu relacionamento com Deus, irmão? É muito mais do que essas quatro paredes. Deus não se limita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui é tijolo, cimento. Deus, Ele não se limita a essas quatro paredes. Deus, Ele quer estar com você aonde você vai. E sabe o que Ele espera de mim e de você? É a confiança. Confiança. Confiança, amém? Diga confiança em quem Deus é. Diga confiança em quem Jesus é. Diga confiança em quem o Espírito Santo é. Confiança. Isso é confiar. E olha, o Senhor quer muito mais do que uma adoração de lábios. Ele quer o teu coração. Obedecer é confiar. A verdadeira obediência, irmão, emana de um coração que crê e se entrega a Deus. A Bíblia diz que obediência é fruto da fé. Escute o que eu vou te dizer: aonde falta confiança, sobra desobediência. Nós precisamos tratar isso na nossa vida, amém? Hoje o Senhor te trouxe aqui para você cuidar do seu coração. Existem sentenças na sua vida que Deus hoje quer mudar essa história. Existem realidades que você tem levado na sua alma, de feridas, de dores, de lamentos. Como Ezequias estava doente de uma ferida que Deus hoje quer curar, para que você alongue a sua vida, alongue os planos de Deus, alongue todas as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida e a sua casa. Então hoje o Senhor te convida a você refletir sobre como você tem se relacionado com Ele. Confie.
Confie, ainda que teus olhos não vejam, mas decida confiar em Deus. Sabe o que fez Ezequias obedecer? A confiança. Porque o texto vai terminar e eu quero terminar aqui, tá certo? Dizendo que Ezequias obedeceu a instrução divina. Você não vê nesses 8 versículos que nós lemos, mas se você for para o 21, no finalzinho, no capítulo 38, você vai ver Isaías falando que Deus disse para preparar uma atadura de figo e colocar na ferida de Ezequias. Como assim, pastor? Escute, Deus usa Isaías para dizer assim: Ezequias, eu voltei, assim diz o Senhor, Ele vai alongar 15 anos na sua vida. Uau, está tudo resolvido? Não, Deus está dizendo que você tem que ir lá, prepara a atadura com o figo e bota em cima da tua ferida, porque você vai ficar curado. Mas já recebi a palavra. Balança esse crente que está ao seu lado, diga assim: toda palavra que Deus dá na sua direção, Ele vai esperar uma atitude de obediência sua, para que a palavra se cumpra. Diz essa pessoa: tem palavra profética para você nessa noite aqui. Vai lá, diz a ela: tem uma palavra profética para você nessa noite aqui. Diz assim: assim diz o Senhor, Ele está alongando, Ele está ampliando, Ele está alargando, Ele está prosperando, Ele está aumentando, Ele está abrindo algo novo na sua direção, na direção da sua casa. Se você recebe, levanta a sua mão e diga: eu recebo. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele e dar um glória ao Senhor. Pode ser mais forte a Ele. Pode ser mais forte a Ele. Escute, tem gente aqui que já há muito tempo Deus está falando e você está dizendo: depois eu faço. Deus está falando e você está dizendo: depois eu resolvo isso. Ezequias tinha tudo para dizer, Deus já falou, 15 anos a mais. Deus disse: vai lá, prepara a atadura com figo, bota na ferida. Ezequias pode dizer: depois eu faço isso. Vou deixar para depois, eu resolvo isso. O que seria de Ezequias? Então escute a voz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, igreja do Senhor. Esse é o tempo de nós reagirmos. Não é o tempo de ficar em casa, não é o tempo de ficar se lamentando, não é o tempo de ficar sem vontade, não, irmãos, é o tempo de nós vencermos hoje. Depois eu faço, depois eu resolvo. Não, é agora, é hoje. Se Deus falou, é agora que eu vou me posicionar. Se Deus me direcionou, é agora que eu vou obedecer. Se Deus queimou no meu coração, é assim que eu vou fazer. Lembra de Naamã? Deus disse: Naamã, vá lá no rio, dê 7 mergulhos e você vai ficar curado dessa lepra. Ah, depois eu faço isso. Ah, eu vou resolver depois isso. Tem gente aqui que está convivendo com isso há muito tempo. Hoje é o dia, diga assim: hoje é o dia. Diga: hoje é o dia que eu vou colocar um basta. No depois eu faço isso. Diga assim: é hoje que eu tenho que fazer isso. É hoje que eu tenho que resolver isso na minha vida. Amém? Jesus é bom, amém? Jesus é poderoso. Cristo é aquele que controla todas as coisas, inclusive os decretos de morte sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje cai por terra na palavra do Senhor sobre a sua vida. Amém e amém.